Vamos finalmente entrar na CIP, né? Depois de ter entendido só essa contextualização. E como eu falei no finalzinho do vídeo passado, se você é gestor, né, e está querendo implementar a CIP, vai ter vídeo aqui com dicas de implementação da CIP. Uma coisa que é muito importante, não só você ter esse entendimento, mas fazer com que a sua equipe entenda. Porque quando a sua equipe entende a importância de uma terminologia, de uma linguagem de especialidade, de falarmos a mesma língua, quando ela entende um pouco sobre isso, assim, né? Você começa a aprofundar com a sua equipe sobre isso. Isso faz parte da sensibilização sobre o processo de enfermagem, sobre a importância da aplicabilidade da CIP no seu setor, né? Você não vai chegar lá, não vai jogar a CIP, ó, gente, vamos começar a utilizar a partir da semana que vem. É todo um processo mesmo de sensibilização, de treinamento com essa equipe para que eles entendam essa importância, tá bom? Vamos entrar agora no que é a CIP. O que é a CIP? Qual é esse histórico, né, da CIP? Como que ela surgiu? Que ideia foi essa? Da onde tiraram isso, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na tela, então, o que é a CIP e o histórico da CIP, tá? A gente vê então aí na tela, ela surgiu, ela nasce num congresso do Conselho Internacional de Enfermeiros, que frequentemente se reunia, e teve uma reunião em 1989 em Seul, na Coreia do Sul. E aí lá eles entenderam que era muito importante, 1989. Gente, eu tinha 4 anos, eles entenderam que era muito importante que a enfermagem falasse uma mesma linguagem, né, que fosse padrão, enfim. E aí nessa reunião, nessa conferência, nesse congresso, né, quadrienal, do Conselho Internacional, eles falaram assim, a gente precisa aprovar uma proposta, né, para desenvolver um sistema. E aí lá nessa conferência, né, olha lá, nesse congresso, foi aprovada essa proposta para desenvolver um sistema que seria então a CIP. Aí eles começaram a trabalhar, né, eles começaram a elaboração em 1991, criaram um grupo de trabalho e iniciaram isso em 1991. E aí eles ficaram 5 anos aprofundando, trabalhando, estudando, até que 5 anos depois, desde o início dos trabalhos, então começam os trabalhos em 91, em 96, tá? Em 96, o Conselho Internacional publicou a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Foi a primeira versãozinha, a versão alfa, tá? O nome foi a primeira versão alfa. A ideia, com um objetivo muito nobre, de ser um marco unificador de outras linguagens. A ideia era realmente unificar as linguagens Nanda, NIC, NOC, CIP, Nanda, NIC, NOC, CCC, OMARRA, unificar em uma só, e a CIP seria esse marco unificador. Nasceu com esse nobre propósito, tá? Foi construída pelas classificações de fenômenos e de ações de enfermagem. Então eram dois modelos, né? Era um modelo para ações e modelo para fenômenos. Hoje a gente vê só um modelo multiaxial, tá? De 7 eixos, mas antes eram 2 com 8 eixos cada. Eu acredito que eram 8 eixos cada, um de fenômenos com 8 eixos e um de ações com 8 eixos. Depois que isso muda para o que a gente tem atualmente, tá? Olha aqui, a CIP então veio com essa ideia de ser um marco unificador, tentando, né, unificar outras linguagens, tá vendo? E estando ali no centro para ser essa unificação. Essa aqui eu fiz um recorte mesmo, a ideia é um recorte, vocês vão ver que durante a minha aula nós vamos ver recortes do próprio livro, de apresentações de outras professoras, doutorandas, tá bom? Do Centro CIP, eu faço esses recortes, referencio elas aqui, exatamente para que tenha da forma mais original possível a ideia, tá bom? E a gente possa entender isso de uma melhor forma. Então aqui é a introdução lá do livro, tá? Que é esse livro versão 2019-2020. A CIP é uma terminologia padronizada, ampla e complexa, que representa o domínio da prática de enfermagem no âmbito mundial, tá? Mundial. É considerada também uma tecnologia de informação, isso é muito falado, tá bom? Tecnologia de informação, que proporciona a coleta, o armazenamento e a análise de dados de enfermagem em uma variedade de cenários, linguagens e regiões geográficas no âmbito mundial.
contribuindo para que a prática dos profissionais da enfermagem seja eficaz e, sobretudo, torne-se visível no conjunto de dados sobre saúde e reconhecida pela sociedade. E é vista como a tecnologia da informação porque reúne os nossos dados da enfermagem, né? Nós criamos lá os diagnósticos de enfermagem, os resultados, as intervenções, isso vai dando corpo, característica, corpo, identidade profissional para a enfermagem, né? E aqui trazendo nas variedades de cenário. Como que isso que é no Japão? Como que é na Europa? Como que é no Brasil? No interior do Brasil? No Nordeste? No Sul? No Centro-Oeste? E isso vai trazendo a característica própria da enfermagem dentro daquele cenário. Isso tudo é registrado, é codificado, né? É aprovado através do centro CIPES e subindo para as próximas versões, enfim, a gente vai falar disso mais na frente, mas como que isso traz uma propriedade para a nossa área de linguagem de especialidade, como nós já falamos anteriormente, tá bom? E aí, um pouco mais do livro, a CIP é um instrumento de informação / tecnologia de informação, que durante a execução do processo de enfermagem facilita o raciocínio clínico, não tenham dúvida disso. Eu tenho um módulo só de raciocínio clínico lá no meu curso de Nanda Nikinok. E o raciocínio clínico, ele envolve habilidades do enfermeiro. Porque para a gente fazer um julgamento, a gente não pode julgar de primeira, sem ver, sem observar, sem refutar informações. Eu preciso ter dados, agrupar, interpretar esses dados para fazer um julgamento clínico. Para isso, eu preciso de ter raciocínio clínico. Enfermeiros, né, que têm expertise ali, experiência e conhecimento, eles fazem o raciocínio clínico de forma muito rápida. Mas como ter conhecimento e experiência, né? E ainda mais, as linguagens padronizadas, isso está sendo falado em todos os livros, teses, dissertações, palestras, elas dão uma grande contribuição para o nosso raciocínio clínico. Principalmente aqueles que são formados há muitos anos e que não têm o conhecimento de linguagem padronizada. O prontuário eletrônico, quando traz ali essa linguagem padronizada, nos ajuda no raciocínio clínico. E mais do que isso, né? A própria linguagem padronizada em si. Eu não vou criar um termo, tá bom? Eu não vou criar um termo em si. Os termos já existem e eu vou combiná-los. Ou, no caso da Nanda, já existe o título, né? Que eu vou utilizar. Então, o meu raciocínio clínico, ele fica muito mais célere, né? Ele fica muito mais rápido. E a documentação padronizada do cuidado, cara, isso é muito importante, prestado ao paciente pelo profissional de enfermagem, seja em prontuários eletrônicos ou sistemas manuais. Os dados e as informações resultantes dessa documentação podem ser usados na elaboração de políticas de saúde. Olha como a coisa pode ir crescendo. E de educação em enfermagem, no planejamento e gerenciamento do cuidado de enfermagem. E na análise do impacto que as ações de enfermagem exercem sobre as condições de saúde e bem-estar das pessoas, com indicadores mesmo, né? As minhas ações estão sendo efetivas? O que eu estou fazendo está valendo a pena? Tá dando resultado para o meu paciente? Então, é esse impacto que eu quero ver. Isso, as linguagens padronizadas também me ajudam a verificar. Então, documentação, impacto das ações, tendo em vista acompanhamento de indicadores, a documentação clínica, o raciocínio clínico, nem preciso te convencer mais, né, gente? Fora que quando a gente tem tudo isso, isso aqui são passos para que a gente tenha mais qualidade no atendimento e a autonomia, valorização que a gente sempre está buscando, tá bom? Aqui é só um histórico, né, que eu vou mostrar para vocês as versões agora. Começa com essa versão alfa, foi a primeira versão em 1996. O programa CIP, então, foi criado em 2000. A segunda versão foi a versão Beta 2 em 2001, versão 1.1 em 2008. Lembrando que esse ano aqui foi um ano marco, foi quando a CIP entra para a família de classificações da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Junto com o CID médico,
e com outras classificações. Então, 2008 foi um grande marco aí para a CIP. Aí, a partir de 2011, as versões elas começam a ser compatíveis com o ano, note. Então, tem a versão 2011, versão 2015, versão 2019, que é a nossa versão atual, tá bom? A gente tem aqui a beta, né? Eu falei beta 2. Os centros CIPs, eu vou falar só de centro CIP em um dos vídeos, né? Eles foram, então, criados, fundados, desenvolvidos a partir de 2003, tá bom? Aí a gente tem aqui versão 1.1, 1.2 em 2009 e aí a partir de 2011 que começa ali a partir do ano 11, 13, 15, 17 e 19. Legal? Aqui, né, são algumas capas de alguns dos livros, né, dessas versões. Aí em 96 a versão alfa, né, que era subdividido, eu tinha dois sistemas, né, dois modelos, né, com 8 eixos cada, um dos fenômenos e outro de ações. Depois a gente vem a versão beta multiaxial, tá? E aí a gente tem 2009 versão 2.0, aí vem a 2011, 2013, tá? No SARA, para vocês terem uma noção, no SARA nós utilizamos, na época da implantação, onde, né, eu estava junto acompanhando, foi em 2010, mais ou menos, 2011, meados 2010, 2011, nós usamos essa versão aqui, a versão 2, né? Eu lembro que compramos os livros impressos, baixamos o browser, tá? E aí, como eu falei para vocês, um grande marco 2008, a CIP foi aprovada para inclusão na família de classificação da OMS, como uma classificação relacionada. E aí ela entra aqui, ó, ICNP, tá vendo? ICNP é a CIP, ela entra aqui como relacionada. Você vê que eu tenho CID, eu tenho CIF aqui, tá? Olha lá a CIP, legal? Aqui as versões que foram traduzidas, né, para o português, né, sempre aí da professora saudosa Thelma Garcia, tá? Até essa nossa última versão, onde ela participou, né, na fase de também escrita, né, dessa última versão. E a gente tem que 2015, 2017, 2019/2020, esses 3 livros aqui, então, traduzidos, que vieram para o Brasil e que trazem esses capítulos iniciais, enfim. Então, né, a gente aprofundando um pouco mais na CIP, a CIP é uma terminologia de composição para a prática de enfermagem, que facilita o desenvolvimento e o mapeamento cruzado entre os termos locais e terminologias existentes. Terminologia combinatória, enumerativa, terminologia de referência. Tudo isso vai ficar bem mais claro à medida que os vídeos vão caminhando, tá bom? À medida que a gente vai caminhando no que é a CIP, o que são esses termos, tá bom? E como que a gente vai combinar. Por que é uma terminologia combinatória? Porque eu combino termos. Por que é uma terminologia de referência? Porque ela visa ser uma referência entre outras terminologias. E assim por diante, à medida que a gente vai aprofundando, vocês vão entender cada vez mais essa conceituação da CIP. No próximo vídeo, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o centro CIP, tá bom? Sempre sobre o centro CIP, e logo em seguida a gente começa a entrar naquela parte 2, que é a CIP mesmo ali, né? Os conceitos, né, primitivos, né, toda aquela parte organizativos, a gente vai entrar nisso já já. Vamos ter paciência e vamos entender inicialmente o que são esses centros CIPs no próximo vídeo.